Bom, vamos lá, já aprendemos aí a criar um ID, fazer o registro do seu domínio e contratar um serviço de hospedagem. Depois que tudo isso tiver resolvido, você vai receber da comunidade web, se você fechar a hospedagem com a comunidade web, você vai receber um e-mail como esse, com todos os dados da sua conta. Como nós vamos fazer o site da La Oficina, assim que cadastra lá na hospedagem, não no registro. O registro você recebe também no seu e-mail, o ID e o boleto para você pagar. Da hospedagem, depois que é pago, você recebe também um boleto por e-mail da hospedagem. Aí você vai receber essas informações, que são todos os dados do seu painel de controle e a configuração do seu FTP, tá certo? Então ele vai vir exatamente desse jeito aqui, ok? Então é o seguinte, eu vou mostrar aqui duas formas de você estar publicando um site na internet, ou o sistema do WordPress, qualquer coisa que você fizer, a forma que você tem que publicar, tá certo? Então ele fala aqui que é o La Oficina, ftp.laoficina.com.br, o username e a senha, ok? E fala aqui o plano que ele tem, que na realidade é o plano 1, ok? Então, o que você tem que fazer? Você pode usar o FTP Commander, tá? Eu vou clicar aqui, ó, FTP Commander. Ele vai abrir aqui o programa, tá certo? Abriu, você vai clicar aqui em New Server e você vai colocar o nome da empresa do seu cliente. Então eu vou colocar aqui La Oficina. O FTP Server está aqui no e-mail, ó. ftp.laoficina, se você quiser, você pode selecionar e copiar, não tem problema. E cola aqui, ok? O login é LaOffice. E a senha 123456. Nesse caso aqui, tá? Só como teste. Aqui não aparece, se você quiser visualizar, tem o Mask Password, tá? Na realidade, tem vários programas, né, gerenciador de FTP. Tem o FTP Commander, tem Qt FTP, tem FileZilla, tem uma série de programas. Eu costumo utilizar esse aqui. Porém, por ele ser gratuito, ele não deixa você dar permissão nas pastas, tá? Você vai aprender a dar permissão nas pastas de uma outra forma. Como ele não tem esse suporte por ser gratuito, ele deixa só apenas publicar as matérias, ou seja, publicar os seus arquivos, essas coisas. Se for um site HTML, você vai subir todos os arquivos, as imagens, etc. E o WordPress você pode jogar por ele aqui também. Mas na hora de dar permissão, que você vai precisar dar uma permissão para os arquivos, até para mudar o código, alguma coisa, quando a gente for traduzir um template em inglês, ou quando a gente precisar de uma permissão para postar fotos, tá certo? Ele não dá esse suporte porque ele é gratuito. Mas tem o Qt FTP, o Qt FTP também é pago. Mas tem esse aqui, ó, deixa eu ver aqui, o Lit FTP. Esse aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Tem esse aqui que é o Lit FTP. Você vai clicar aqui e você vai colocar as mesmas informações, ftp.laoficina, ou seja, todos os dados que você receber. A porta é 21 mesmo. Aqui é La Office e a senha, tá? Esse Remote Directory, aqui você não precisa colocar nada, tá certo? E a senha a gente coloca aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você clica em OK e ele vai fazer a conexão, tá? Aí ele dá pra fazer a famosa permissão nas pastas, nos arquivos. Mas, como acontece de você de repente estar no cliente, precisa fazer alguma coisa urgente, seu cliente não vai ter com certeza um Lit FTP, um Qt FTP, um FTP Commander, às vezes você precisa arrumar alguma coisa lá diretamente no seu cliente, ou você está em outro lugar, ou você está no seu notebook e quer resolver rapidamente, então você pode fazer através do Internet Explorer, ok? Que é muito mais fácil, na realidade mais prático, né? Assim, eu gosto de utilizar bastante o gerenciador, o FTP Commander e o Lit FTP, até porque ele gerencia mais facilmente, ou seja, quando você joga os arquivos, ele na minha opinião, eu acho que ele publica mais rápido. Através do FTP, quando a gente faz através do Internet Explorer, ele demora um pouco, mas é a mesma coisa. A facilidade dele é que você digita lá o FTP,
coloca o login e senha, você não precisa de programa nenhum e consegue gerenciar também, beleza? Então nós vamos fazer isso agora. Então como é que você vai fazer? Se você não tem o FTP Commander, não quer utilizar, tá? Você entra no Internet Explorer. Ele vai carregar aqui o site normal. Aí você vai digitar aqui a URL, tá? ftp.laoficina.com.br, ou seja, ftp. O seu domínio, ok? Você vai pressionar Enter. A princípio ele vai dar um erro, isso é normal. A princípio ele vai dar um erro. Olha só, o Windows não pôde acessar essa pasta. Verifique se você digitou o nome do arquivo corretamente e tem permissão para acessar o local especificado. Aí você vai clicar aqui em OK. Aí você vem aqui, ó, no menu Arquivo, Fazer Logon Como. Aí sim você vai conseguir logar. Então ele já pegou aqui lá Office, né? Se não aparecer o seu usuário, você digita lá Office aqui e a senha. Colocou a senha, você clica aqui em Logon. Ele vai entrar na sua conta de hospedagem. Essa aqui é a sua conta de hospedagem, tá? Você tem aqui vários arquivos, esses arquivos você não pode apagar, senão vai dar problema na sua conta. Você vai sempre clicar aqui em Public HTML. Em Public HTML, ele vai listar aqui apenas um arquivo para você quando você fizer a hospedagem. Ele vai listar a pasta IMG, ou se não me engano é IMG ou imagens, e um index.html, que na realidade quando você contrata o serviço de hospedagem, quando nós criamos a conta, o que acontece? Ele cria um arquivo index.html padrão, escrito que em breve é mais um site hospedado na comunidade web. Então basta você apagar esse index.html e publicar os seus arquivos, que na realidade aqui eu já publiquei o WordPress, mas eu vou ensinar você aqui a fazer do zero, beleza? Ok, Alex, então como é que faz para me apagar? Então você vai fazer o seguinte: você seleciona os arquivos, tá? Na realidade não vai ter tudo isso aqui. Caso dê algum problema no seu WordPress, você já vai saber o que fazer. É melhor deletar e subir tudo novamente os arquivos, tá certo? Então eu vou apagar esses arquivos aqui sem medo nenhum. Deixa só o CGI-bin, ok? Na realidade não vou apagar também o htaccess. Depois você vai saber o porquê. Na sua hospedagem não vai aparecer, mas eu não vou apagar ele aqui não. Então você seleciona, pressiona Delete no teclado e aperta Sim aqui. Ele vai deletar os arquivos. Eu vou deletar porque eu vou ensinar como vocês publicarem, tá certo? Ele vai calcular aqui o tempo necessário, vai demorar um pouco. E assim que estiver terminando eu volto. Bom, agora que já apagou todos os arquivos, tá só o que é necessário aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai lá na pasta onde você baixou o WordPress, que você descompactou ele. Você vai selecionar todos os arquivos. Selecionar tudo, pode pegar tudo, tá? Você não vai copiar a pasta, tá? Você não vai copiar a pasta. Você vai clicar dentro dela 2 vezes e vai selecionar todos os arquivos, ok? Você copia, Ctrl C, vai lá no seu FTP que está aberto e dá um Ctrl V. Ele vai fazer a leitura, calcular o tempo necessário e vai publicar todos os arquivos, tá? É dessa forma que você publica o WordPress, ou o seu site, se fosse em HTML, você ia selecionar todos os seus arquivos em HTML, ou se você fez em PHP, tá? Menos em ASP, porque o nosso servidor não publica páginas em ASP, somente em PHP, HTML, Flash, tá? Ajax, XHTML, mas o que for relacionado a SQL Server e ASP, nós não hospedamos porque o nosso servidor não é preparado para isso. Nosso servidor é Linux, então Linux pega somente, como é que eles costumam dizer, open source, né? PHP é open source, que é gratuito, você não precisa pagar para estar programando em PHP, né? MySQL,
ok? WordPress, que é feito em cima da plataforma de PHP, né? Beleza? Então ele vai começar a publicar aqui, ó. Tá começando a já publicar os arquivos. Dependendo da sua conexão demora um pouco, tá? Porque são muitos arquivos. E assim que finalizar, nós voltamos. Pronto, depois de publicado todos os arquivos do WordPress, você vai entrar no painel de controle. Por quê? Porque agora nós vamos configurar o banco de dados, tá certo? Sem isso você não consegue trabalhar com o WordPress. Então eu vou dar um exemplo aqui. www.laoficina.com.br. Vamos ver o que acontece. Ó, parece que não há um arquivo wp-config.php. Na realidade tem um arquivo, mas ele não está configurado, tá? Aí ele pede para dar clique aqui, né? Criar um arquivo de configuração. Se você clicar aqui, né, não é possível gravar nesse diretório. Você pode alterar as permissões do diretório do WordPress ou criar seu arquivo wp-config manualmente, tá? Então nós vamos criar manualmente, beleza? Então vou voltar aqui e você vai entrar em o seu domínio.com.br/cpanel, tá certo? cpanel, cpanel. Então vai ser sempre o seu domínio/cpanel. Na realidade você recebe essas informações lá no seu e-mail, como eu mostrei o do La Oficina. Então ele pede lá o login, lá Ofici e a senha, tá? Você recebe esses dados do FTP. Ótimo, carregou aqui, tá finalizando, carregou. Então aqui você tem o painel de controle, tá certo? Você vai poder controlar e remover seus e-mails. Você vai poder criar o seu e-mail aqui, personalizado. Se você tem e-mail do UOL, do Terra, você pode abolir esse e-mail. Nada melhor do que você usar o seu próprio e-mail, né? Então o Luciano tem aqui, ó, luciano.bernardino@laoficina, e tem o luciano.ramos@laoficina.com.br. Para criar, é só você clicar aqui em adicionar uma nova conta e você vem aqui, coloca, por exemplo, comercial, tá certo? A senha, você inventa a senha e coloca aqui, por exemplo, 30 megas. Você tem que colocar o espaço que sobre em relação à sua hospedagem. Então, o Luciano da La Oficina, ele tem 160 megas de espaço. Então não adianta ele criar um e-mail de 160 megas, senão vai arrebentar o espaço do servidor dele, tá certo? Então ele coloca aqui 10 megas, 30 megas, é o suficiente, ok? Ou 10 megas para cada um, beleza? Tá, isso aqui não é o importante. O que importa é o que nós vamos fazer agora para o WordPress. Até porque quando você contrata a hospedagem, tem aqui, ó, configurando FTP, configurando Outlook, criando subdomínios. Você pode criar um papel de carta no Outlook. Você vai aprender a visualizar as estatísticas. Você vai aprender a proteger pastas. Você vai aprender a criar um site, ou seja, o WordPress. Eu coloquei aqui 3 aulas básicas para a pessoa que de repente não sabe nada, pode criar um site através do WordPress, tá? Uma coisa bem simples mesmo, mas o curso que você está vendo é bem completinho, tá? Então, beleza. Então, você viu lá que ele pede o wp-config. Então, você vai fazer o seguinte, você vai ter que clicar aqui em banco de dados MySQL. Vamos, tá? E nessa página, você vai criar um nome de um banco de dados, DB. Qual é o nome do banco de dados? Vou colocar aqui BD Oficina, BD Office, tá certo? BD Office, tudo minúsculo. Aí eu clico aqui em adicionar DB, add DB, adicionar banco de dados. Go back, voltar. Você já criou um banco de dados. Nossa, que fácil, né? Achou que era difícil? Então você vai anotar que quando você faz essa criação do banco de dados online, é um pouco diferente do local. Na realidade, você viu que é a mesma coisa. Só que, na hora que ele gera o nome, ele coloca sempre o seu domínio antes. Então, ficou assim, ó. Lá, você tem que anotar aí, lá, Office, underline, BD Office. Estou anotando aqui. Office.
tá certo? Então ele sempre coloca o nome antes, tá? Ou desculpe, ele coloca o seu login antes. Isso é padrão, qualquer servidor ele faz isso. Porém, você criou o banco de dados, mas você precisa de um usuário e senha e dar permissão para esse banco de dados para você começar a utilizar. Então aqui em Users, que é o usuário, você vai colocar o usuário. Eu vou colocar aqui, por exemplo, usuário Luciano. Tá? Você pode colocar o Office também, oficina, você pode colocar o domínio, você pode colocar o usuário que você quiser. Mas tem que ser uma coisa difícil. Tá? Não adianta você, por exemplo, colocar assim... Luciano La Oficina. Colocar grande username que não vai aceitar, que se não me engano é no máximo até 6 caracteres. Ok? A senha sim você coloca uma senha difícil. Ok? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui vou colocar Luciano. Luciano 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que vai cortar. Se ele cortar, não tem problema. Ele vai passar, mas vai cortar, tá? Por exemplo, vai ficar Luciano. E a senha eu vou colocar BD 123 BD 20 30 40. Deixa eu anotar para que eu não esqueça. BD 20 30 40. OK? É sempre bom anotar, hein? E você vai colocar aqui Add User. Você vai adicionar esse usuário. Já foi adicionado. Quando você adiciona, tá? Você percebe que você já criou. E você vê aqui, ó, La Office _ Luciano. Então deu certo, Luciano. Então eu vou anotar aqui também, ó. O usuário é La Office _ Luciano. Poxa, Alex, mas localmente foi mais fácil. Sim, localmente é mais fácil porque não precisa colocar o domínio antes, né? O login do domínio. E o login e senha localmente é sempre root, o user e a senha em branco. Lembra? Tá certo? Mas no servidor você tem que fazer dessa forma. Beleza? Ótimo. Terminou? Não. Você precisa dar permissão para esse usuário começar a utilizar esse banco de dados. Então você vai verificar aqui, ó, user La Office _ Luciano para o banco de dados La Office BD La Office. Se você clicar aqui, na realidade pode ter outro banco de dados, que você pode ter um outro sistema armazenado no seu servidor. Por que não? E você pode criar um outro usuário também, tá? Então pode ser um outro usuário para esse domínio aqui, para esse banco de dados, desculpe, tá certo? Para esse banco. Então, como só tem esses dois aqui mesmo, então eu só clico aqui, ó, adicionar usuário ao banco de dados. Eu vou clicar em Go Back, você vai perceber que deu certo porque ele vai criar um script para você. Se não criar esse script, é porque alguma coisa deu errado. Então, Go Back. Olha lá, ele criou o script, ó, Connection Strings, ok? Tem do per, PHP, JDBC, ok? Se não me engano, JDBC deve ser de Java. Java, eu acredito que seja. Aqui, ó, PHP, isso que é o que nos interessa. Então aqui, ó, ele está falando localhost, La Oficina _ Luciano. Esse aqui é o nome do banco de dados. Então você copia sem aqui o aspas. Vou dar um Ctrl C. Poxa, Alex, você falou para anotar. Sim, anotar, porque depois você pode esquecer, né? A gente consegue pegar isso aqui, mas não vai lembrar da senha. Então é sempre bom você anotar e deixar depois num bloco de notas ou guardar isso num arquivo, ok? Então fica lá Oficina _ Luciano. E o que eu vou fazer? Lá no WordPress, localmente mesmo, você tem o WP Config Sample. Então vou clicar aqui e vou tirar -sample. Vou clicar com o lado direito, você pode abrir com o Dreamweaver, se você tiver o Dreamweaver instalado, ou o Notepad++. Eu vou abrir com o Notepad++, que é mais leve e gratuito. Você pode baixar facilmente lá no baixaqui.com.br. Eu posso até colocar na raiz do DVD, só que sempre tem atualização, então é só você baixar, é gratuito mesmo, ok? Então está pedindo aqui o nome do banco de dados, Ctrl V, não pode ter nenhum espaço, ó, não pode ter nenhum espaço, beleza?
O usuário do banco de dados não é mais root. Qual que é o usuário do banco de dados? Vamos lá no painel de controle. O usuário do banco de dados é o Laufci Luciano. Não é isso? Não. Esse aqui é o Laufci Luciano. Ah, tá aqui, ó. Desculpe. Esse aqui é o banco de dados. Laufci BD Office. Ó, fiz errado. Então esse aqui é o nome do banco de dados. E o do Luciano é o nome do usuário. Acontece. Vou colocar aqui usuário. Beleza. E a senha qual que é? BD 20 30 40. Ok? Beleza? E aqui sempre vai ser localhost. Pelo menos na comunidade web, né, é localhost. O que eu saiba, a maioria é localhost. Os servidores por aí. Então eu vou salvar. Salvei. Vou pegar esse arquivo, vou copiar ele e vou lá no FTP que já estou logado e vou colar aqui. Só que ele vai pedir para que eu logue novamente. Vou colocar a senha aqui. Logon. Carregando aqui o public HTML. Vou jogar lá porque como ele expirou, vou jogar novamente Ctrl C. E vou vir aqui no FTP, Ctrl V. Publicado, só que tem um WP config sample, então eu vou apagar aqui, esse não interessa para nós. Tá certo? Beleza. Aí o que eu vou fazer? Vou lá no domínio, laoficina.com.br. Vou pressionar F5 no teclado para atualizar o browser. Ótimo. Aconteceu isso, é porque deu tudo certo, graças a Deus, nenhum erro, beleza? Então você já criou o banco de dados, você deu permissão para o seu banco de dados através de um usuário e senha e já está funcionando. O WordPress já está vivo aqui, ó. Então agora a gente vai começar a mexer realmente no WordPress. Então o painel de controle aqui nem vai interessar mais nesse momento, vai interessar futuramente para você criar os seus e-mails, ok? Então eu vou desconectar aqui. Assim fica menos janelas abertas. E tá aqui, ó, título do blog, tá? Se você quiser, você põe, eu vou colocar aqui como lá oficina, só para você ver como é que fica no padrão, tá? Lá oficina, e aqui eu vou colocar o e-mail. O e-mail eu vou colocar ramec@comunidadeweb.com.br. Por quê? Porque a senha vai para o seu e-mail. Não é aquela senha do localhost, ou seja, da sua máquina, quando você instalou aí. Ele vai gerar uma nova senha para o servidor, tá certo? Então você não coloca o e-mail do seu cliente, senão a senha vai para ele. Então vou colocar aqui, permito que o meu blog seja visível em mecanismo de busca, como o Google e o Tecnorat, e vou instalar o WordPress. Ele criou aqui o admin e a senha. Essa senha você vai colocar para você não perder. Depois você troca, tá? Você consegue trocar aqui. Na realidade, quando nós logarmos, ele já vai pedir para trocar a senha. Então vou clicar aqui em login. A admin e a senha. Logando. Ótimo. Essa é a tela principal. Desculpe. Essa é a tela principal que você já conhece. E você vai fazer o seguinte. Aqui, ó, você está usando uma senha gerada automaticamente para a sua conta. Você não gostaria de alterá-la para algo que você se lembre mais facilmente? Verdade, né? Então, sim, leve-me para a página do meu perfil. Então, vou clicar aqui. Ok. Aqui você pode editar o visual, você pode mudar o estilo dele. Eu costumo não mexer, tá? Então, o nome do usuário. Aqui você pode até colocar, por exemplo, Luciano Ramos, que é o dono do site.
Luciano Ramos. Tá? Admin, só que você não muda. Site, http://www.laoficina.com.br. Se quiser, você coloca aqui o seu MSN, Google Talk, etc. Eu costumo não colocar informações biográficas, também não interessa. E eu vou trocar essa senha. Vou colocar aqui, ó, uma senha diferente. Tá falando que tá fraca, é só para não ficar com aquela senha. Vou aqui atualizar o perfil. Atualizei, usuário atualizado. Eu vou dar um logout e vou testar essa senha. Não é mais aquela. Carregando. Ótimo, já entrou, então não preciso mais dessa senha. Posso tirar aqui, fica mais fácil. Uma senha que eu costumo utilizar para teste aqui quando eu faço sites. Beleza? Então, ó, o WordPress já está instalado. Agora você vai começar a conhecer os recursos dele. Beleza? Até a próxima aula.